Mais uma notícia animadora para o torcedor tricolor: o Fluminense voltou a cravar recordes de audiência durante a disputa da Copa do Mundo de Clubes e mostra sua força não apenas dentro de campo mas também na televisão. Na terceira partida do time carioca no torneio contra o Mamelodi Sundowns, o duelo alcançou a impressionante marca de 24 pontos de audiência na Rede Globo, superando em 8 pontos a média histórica do horário de quarta-feira às 4 horas da tarde. Em outras palavras, enquanto normalmente esse horário registra cerca de 16 pontos, o embate envolvendo o Fluminense praticamente dobrou a visibilidade, conferindo ao clube um argumento de peso para futuras negociações de direitos de transmissão. Essa elevação substancial nos números comprova que a torcida tricolor segue engajada e que, na hora de repactuar contratos televisivos, o Flu pode exigir valores que reflitam não apenas sua tradição centenária mas também a força do seu público. No aspecto esportivo, o Fluminense percorreu a fase de grupos com desempenho sólido. Na estreia empatou em 0-0 com o Borussia Dortmund, garantindo uma atuação elogiada pela imprensa esportiva. A equipe brasileira não apenas segurou o ímpeto alemão como também criou as melhores chances de gol, surpreendendo quem esperava ampla superioridade europeia. Na segunda rodada diante do Al Hilal SFC, o tricolor exibiu poder ofensivo ao marcar 4 vezes, embora tenha cedido 2 gols em contra-ataques que evidenciaram falhas pontuais na retaguarda. No confronto final contra o Sundowns, o jogo de equilíbrio técnico resultou em 9 igualdades sem gols, numa partida em que faltou qualidade em zona de criação, mas em que o Fluminense soube resistir à pressão sul-africana e garantir classificação às quartas de final. As análises da redação do Sport TV atribuíram nota 8 à estreia contra o Borussia Dortmund, reconhecendo a solidez tática e o volume de jogo apresentado pelo Fluminense mesmo diante de adversário de envergadura europeia. Ao enfrentar o Al Hilal, o time recebeu nota 6,5 diante do golaço de vantagem convertido da reação no segundo tempo e dos lances de perigo gerados, mas também em razão dos 2 gols sofridos que poderiam ter custado caro. Já o encontro frente ao Mamelodi Sundowns foi avaliado com nota 5,5, uma partida de poucas chances e vazio técnico, embora o sistema defensivo tenha funcionado de modo a evitar fraturas no marcador. Essas avaliações, fruto de critérios que levam em conta a qualidade técnica, eficiência tática e protagonismo ofensivo, espelham um momento de transição do clube que alternou exibições brilhantes com lapsos de concentração. Por trás desses resultados e números está a história de um clube que já provou por diversas vezes ter fôlego para disputar ao mais alto nível. A combinação entre tradição e modernidade fica evidente quando se discute o impacto na mídia. À medida que o Fluminense empilha atuações competitivas em solo internacional, cresce também a sua capacidade de influenciar receitas de transmissão. Afinal, em um cenário em que os direitos de exibição rendem dezenas de milhões de reais aos cofres dos times brasileiros, possuir articulação para elevar a audiência pode representar a diferença entre contratos medíocres e acordos que realmente valorizem a marca. Dentro de campo, o comportamento do Fluminense nas 3 partidas mostrou evolução. Na estreia, o sistema defensivo montado pelo treinador ancorou a equipe, permitindo transições eficientes para o setor ofensivo. As linhas bem ajustadas impediram que o Borussia Dortmund encontrasse espaços e, mesmo sem romper o bloqueio europeu, o tricolor teve oportunidades claras, sobretudo em chutes de fora da área e em bolas alçadas na área que quase surpreenderam o goleiro adversário. No segundo jogo, a mudança de postura ofensiva deu resultado imediato. O Fluminense saiu atrás no placar, mas conseguiu reagir no fim do primeiro tempo e confirmou a virada ainda no intervalo. O detalhe, contudo, ficou na fragilidade defensiva, que voltou a aparecer em 2 lances de centroavante aplicado pelo rival. Já na última rodada, a equipe encontrou dificuldades para criar jogadas de ataque, mas a consistência tática e a concentração dos defensores foram cruciais para manter o empate sem gols e avançar. Embora a média de gols tenha sido elevada em apenas um dos encontros, o desempenho geral demonstra que o Fluminense sabe explorar seus pontos fortes: marcação alta, aproveitamento em transições rápidas e qualidade nos desarmes no campo adversário. Por outro lado, a falta de maturidade em momentos de pressão mostra que ainda existem ajustes por fazer, especialmente na recomposição e no bloqueio de contra-ataques rápidos. Essa dualidade entre momentos de brilho ofensivo e lapsos defensivos revela um Fluminense que, apesar de consolidado historicamente, segue em construção sob o aspecto de entrosamento e resistência física no mais alto nível internacional. Fora das 4 linhas, outro fator de destaque é a repercussão gerada pelos resultados. O incremento nos índices de audiência reforça a tese de que o torcedor brasileiro está sedento por protagonismo de equipes sul-americanas em competições globais.
A visibilidade garantida pelas transmissões amplia o alcance de patrocinadores, atrai novos sócios torcedores e potencializa o valor de mercado dos jogadores. A convergência entre performance esportiva e resultado comercial coloca o Fluminense em posição privilegiada para negociar patrocínios e ceder direitos de imagem a custos mais elevados, uma tendência que pode se estender aos próximos anos caso o clube mantenha regularidade nos torneios internacionais. Em síntese, a jornada do Fluminense na Copa do Mundo de Clubes não só confirma a alma resiliente de um dos grandes do futebol brasileiro, mas também exibe o peso que uma marca centenária pode exercer na mídia e no mercado. Os recordes de audiência aliados às exibições de bom nível projetam o clube para dimensões ainda maiores, abrindo caminho para acordos televisivos mais vantajosos e consolidando o tricolor como protagonista em debates de política esportiva e de negócios do futebol. A preparação para o confronto decisivo diante da Internacional, em que o Fluminense buscará manter a invencibilidade nacional contra equipes italianas e avançar às semifinais da competição. Começando a preparação para o duelo que vale vaga nas semifinais da Copa do Mundo de Clubes, o Fluminense encara a Internacional no próximo dia 30 de junho às 16 horas em Charlotte, na Carolina do Norte. Trata-se de um confronto de elevado peso histórico e simbólico, já que o tricolor jamais foi derrotado por clubes italianos ao longo de toda a sua trajetória, um tabu prestigiado pelas estatísticas e pela memória dos torcedores. Do outro lado, os gaúchos chegam embalados após vencerem a Champions League, mas também atravessam um momento de transição. Trocaram o comandante Simone Inzaghi pelo recém-chegado Giorgio Chiellini, que ainda busca imprimir sua filosofia de jogo e encontrará uma equipe sul-americana, organizada e acostumada a suportar a pressão. Na parte física, o cenário parece favorecer o Fluminense. 4 dias antes da partida, elementos-chave do elenco da Internacional já haviam desembarcado em solo brasileiro, mas 6 jogadores confirmaram que não teriam condições de atuar. Segundo a imprensa europeia, os atacantes Marcos Thuram e Nicolo Barella, além dos meio-campistas Zakan Çalhanoğlu, Federico Chiesa, Giovanni Di Lorenzo e Rafael Tolói, gestos que evidenciam lacunas pontuais no setor ofensivo e de articulação. Sendo assim, o técnico Abel Braga, que comanda o Fluminense de forma interina até a chegada de Fernando Diniz, acertou um programa de treinos intenso na Flórida, focando em velocidade nos contra-ataques, variações táticas de alinhamento defensivo e aprimoramento de bolas paradas. A estratégia visa explorar precisamente essas ausências no entrosamento dos italianos, criando vantagem numérica nas transições e exigindo dos visitantes ajustes rápidos e coordenados. O atacante argentino Lautaro Martínez, principal referência ofensiva da Internacional, não esconde o respeito que nutre pelo adversário. Sabemos que o Fluminense joga de forma intensa, sempre pronto para empurrar no primeiro toque e explorar a profundidade, comentou em entrevista concedida ao canal Sport TV. Estamos preparados para um duelo físico, mas também técnico, pois o futebol sul-americano exige outra garra. Será um embate difícil e temos de nos adaptar ao estilo deles. Essa declaração, além de enaltecer a maturidade do atleta, reforça a expectativa de um jogo de elevada disputa pela posse de bola e de poucas linhas em campo aberto, onde cada erro pode resultar em gol. Dentro do Fluminense, a confiança transborda pelos corredores do CT e entre os jogadores. O goleiro Marcelo Lomba, que vive fase inspirada, tem sido elogiado pela comissão técnica e pelos companheiros não apenas por reflexos ágeis, mas também pela comunicação constante com a defesa, fator crucial para manter a solidez tática que impediu os ataques rivais de converterem em oportunidades claras. Paralelamente, a dupla de zaga capitaneada por Nino e Felipe Luiz ensaia variações de trave em linha alta, buscando pressionar a saída de bola adversária e induzir erros de passe. No meio-campo, André Tricolor aparece como peça-chave na saída limpa e no abastecimento dos atacantes, enquanto João Arias ganha liberdade para flutuar pelos corredores, aproximando-se do meia e do centroavante para estreitar o campo de visão da marcação italiana. Essa articulação tem sido treinada à exaustão, simulações de pressão em bloco alto intercaladas com exercícios de posse rápida em que a bola deve circular em no máximo 3 toques antes de buscar finalização. A ideia é surpreender a Internacional logo nos instantes iniciais, impondo ritmo acelerado e forçando o Chiellini a recorrer a substituições antecipadas. Ao redor do gramado, a torcida tricolor se faz presente mesmo a milhares de quilômetros. Estima-se que cerca de 3.000 torcedores desembarquem nos arredores do Bank of America estádio, formando o que já é chamado de Onda Verde e Grená, nos setores destinados aos visitantes.
Esse efervescente apoio externo somado ao cântico que ecoa desde a chegada ao estádio serve como combustível para o elenco que respira um ambiente de quase final de campeonato antes mesmo do apito inicial. É um diferencial psicológico pois pressiona os adversários e amplia o senso de pertencimento dos jogadores capazes de sentir a energia pulsante dos seus em cada arrancada. Importante pontuar que em cenários de decisão a arbitragem e o uso de tecnologia pesam de forma decisiva. A CBF estuda implementar ainda neste ano o sistema de impedimento semiautomático que utiliza 12 câmeras em 3 dimensões para ajustar com precisão milimétrica a posição dos atletas no momento do passe. Embora não esteja confirmado para esta fase do Mundial, tal inovação representa a tendência global de diminuir erros capitais e permitir fluidez ao jogo. Caso aplicado futuramente, o recurso poderá interferir em lances de área, por exemplo, validando ou anulando gol com rapidez e segurança muito superiores ao VAR tradicional. Contudo, para o confronto de Charlotte segue valendo a central de vídeo convencional e a expectativa é que os principais lances sejam analisados com rigor sem margem para controvérsias que comprometam o espetáculo. A preparação segue a todo vapor com trabalhos pela manhã e tarde focados em condicionamento e interação de setores. Abel Braga volta e meia ressalta a importância de manter a calma em campo impedindo de entrar em briga física que distraia da estratégia principal atacar em bloco e retomar a bola o mais rápido possível. A crença é de que se o Fluminense executar o plano de ação com disciplina e ousadia terá plenas chances de superar a Internacional chegando às semifinais e mantendo viva a chama da torcida que acompanha cada passo desse clube centenário. Enquanto o relógio avança para a data marcada, o mundo do futebol aguarda um confronto épico recheado de técnica sul-americana versus organização italiana em solo norte-americano. O Fluminense, embalado pela torcida, munido de confiança e respaldado pelos números de audiência e desempenho, busca escrever mais um capítulo glorioso em sua história, reafirmando que quando a bola rola toda a tricolor está unida em busca da vitória. Está em busca de conteúdo de qualidade sobre o Fluminense? Então se inscreva agora no Fluminense Fanático Tricolor. Não deixe de comentar sua opinião sobre os jogos e temas que você quer ver aqui no canal. Juntos vamos fortalecer ainda mais essa paixão. Nos corredores do futebol brasileiro, um burburinho começou a ganhar força nas últimas horas envolvendo o Fluminense e o treinador Roger Machado. Conhecido por seu olhar atento e suas análises precisas, Roger fez uma declaração que acendeu a chama das especulações sobre um possível interesse no clube carioca. Embora nada tenha sido confirmado oficialmente, as palavras do técnico já estão gerando um verdadeiro rebuliço nos bastidores do esporte nacional. Em entrevista recente, Roger Machado não poupou elogios ao Fluminense, destacando o desempenho do time e a qualidade do elenco atual. Segundo ele, o clube tem apresentado um futebol que mistura tradição com modernidade, valorizando o talento de jovens promessas ao mesmo tempo em que mantém uma base sólida de jogadores experientes. O Fluminense tem um projeto muito interessante e um DNA forte, que combina técnica, intensidade e muita vontade dentro de campo, comentou o treinador, despertando a curiosidade dos torcedores e da imprensa. O que chama atenção, porém, é o tom otimista com que Roger falou sobre o futuro da equipe. Ele ressaltou que, apesar dos desafios do campeonato, o Fluminense mostra capacidade para evoluir e brigar por títulos importantes. Vejo um ambiente muito favorável para quem quer trabalhar e fazer um bom futebol. É um clube que respira paixão e tem uma torcida que exige, mas também apoia de maneira intensa, afirmou. Esse tipo de declaração, que pode parecer apenas um elogio, vem sendo interpretado como um sinal claro de que o treinador está de olho no tricolor das Laranjeiras. Para muitos especialistas, a fala de Roger Machado pode indicar uma movimentação nos bastidores, sobretudo porque ele atualmente não está comandando nenhuma equipe e busca uma oportunidade para retornar ao comando técnico. Com histórico de sucesso em clubes grandes e experiência no futebol nacional, Roger é visto como um nome que poderia agregar valor ao projeto do Fluminense, especialmente neste momento de renovação e busca por estabilidade dentro do Brasileirão e outras competições. As especulações ganham ainda mais força quando se lembra que o Fluminense tem passado por mudanças recentes no comando técnico, e a diretoria parece estar aberta a discutir opções que possam fortalecer o elenco e o desempenho do time. Em meio a esse cenário, o interesse por um técnico com o perfil de Roger Machado, que alia conhecimento tático a um estilo de jogo ofensivo e organizado, se torna uma possibilidade bastante real. Os torcedores,
Por sua vez, já começaram a imaginar como seria ver Roger no banco tricolor, comandando a equipe em jogos decisivos e contribuindo para a reconstrução do clube. Embora não haja confirmação oficial de nenhuma negociação, o rumor está lançando um novo capítulo na história recente do Fluminense. Será que Roger Machado será o próximo técnico a vestir as cores do clube carioca? A resposta ainda está no ar, mas as conversas e as análises prometem esquentar o cenário esportivo nas próximas semanas. Enquanto isso, a torcida segue atenta e cheia de expectativas, aguardando novidades que possam transformar o time e reacender as esperanças de grandes conquistas. No futebol, onde as possibilidades nunca param de surpreender, este rumor certamente terá seus desdobramentos acompanhados de perto. A torcida tricolor merece o melhor conteúdo. Inscreva-se no Fluminense Fanático Tricolor, curta o vídeo e compartilhe com seus amigos. Juntos, vamos celebrar cada conquista do nosso Fluminense. Vem fazer parte dessa jornada com a gente!